beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem mais um IC Responde, desta vez com o Renault Zoe. Vamos lá para as perguntas. E a primeira pergunta vem do Jones Amâncio. Ele fala: quão bom é o sistema de som? Ele deve estar perguntando isso porque o sistema de som é da Bose, marca bastante famosa pela qualidade dos seus produtos, né? Jones, não é ruim, não tem como ser ruim, mas ele também não é nada muito fora do comum, não. Ele tem uma boa qualidade, mas não é o que eu esperava de um som Bose, tá? Outros carros que eu andei que tinham esse mesmo sistema, não esse mesmo sistema de som, mas tinha um sistema de som dessa mesma marca, eram melhores. Mas é um bom sistema de som, nada muito acima da curva. E o Edu Oliveira BH pergunta: os materiais de acabamento são espartanos, tal como Sandero ou Duster, ou eles são melhores? Não, são melhores. São melhores. Ele é melhor acabado do que o Sandero e a Duster. Apesar de que o Duster eu dirigi, né? Eu testei agora há pouco, faz algumas semanas. Eu achei que melhorou bastante, tá? Mas não, são melhores. São melhores do que ele. O Alexandre Goulart perguntou: posso usar Militech nas baterias? Pode. Você pode usar, nada te proíbe de fazer isso, mas eu acho que não deve ser muito bom, né? Dizem que não faz efeito nenhum. O Carlos Stefan perguntou: totalmente elétricos são o futuro ou esse cargo é dos híbridos? Eu acho que é um futuro mais próximo, né? O futuro aí, próximos anos, pelo menos nos próximos 5 anos, o híbrido vai dominar, né? A gente tem que lembrar que na Europa vários países já começam agora, ao longo desta década, proibir carros somente a combustão, então os híbridos vão dominar, não tem jeito. Se eles no futuro se eles serão superados pelos elétricos, eu já não sei. Eu acho que do jeito que está hoje, e eu até falo isso no meu vídeo de uma forma um pouco mais contundente, que eu acho que não, que o futuro é dos híbridos e não dos elétricos. Mas a gente tem que lembrar, e uma coisa que eu devo considerar aqui, é que a tecnologia evolui, né? Então pode ser que o elétrico evolua de um jeito e que a gente não sinta falta para fazer uma viagem, enfim, mas eu acho que o mundo tem que se adaptar muito ao elétrico. Então, ou você tem que adaptar a sua casa, ou você tem que se adaptar para ir até um lugar e demora muito para carregar. Então, se você pode colocar lá o seu carro todo dia para carregar na tua casa, não vai sentir falta, porque é a mesma coisa com o celular. Todo dia antes de dormir, você pluga o celular para carregar, você acorda e ele está carregado. Mas se você não pode, começa a ficar complicado. Por isso que eu acho que o híbrido hoje é uma realidade, e uma realidade que vai se expandir mais para o futuro, no futuro próximo, do que os elétricos. O Paulo Alt perguntou: totalmente elétricos já dá para usar no Brasil? Então, essa pergunta é bem relacionada à anterior. Dá para usar? Dá. Se eu fosse comprar um carro totalmente elétrico, eu ia fazer questão de ter o ponto de carga rápida lá na minha casa. Por mais que isso custe dinheiro, custa um bom dinheiro. Porque não dá para você depender de ir num supermercado ou ir num posto. Por exemplo, no meu vídeo eu falo que tem um posto de carga aqui do lado da casa dos meus pais. Aliás, o cenário está diferente porque eu estou gravando na casa dos meus pais. Eu parei, deixei o carro carregando totalmente de graça, tal, vim almoçar no almoço dia dos pais com meu pai, passei aqui um tempo com eles, saí, fui lá, não tinha carregado, porque estava quebrado. Do mesmo jeito que antes de descer para o Guarujá, eu fui num supermercado lá do lado de casa
e as 2 vagas estavam ocupadas. As 2 vagas para o único terminal de carga estavam ocupadas por carros que não usam o carregador. Então tem esse tipo de coisa. E mesmo assim, você vai para fazer uma compra, tal, você deixa lá carregando. Então não é uma coisa que você vai, tô quase sem bateria, eu tenho que ir até lá, deixar meu carro lá. Tem alguns prédios aqui em São Paulo, alguns prédios comerciais que já tem. Tá bom, se você tiver isso, beleza, dá para usar. Agora, como você fala para usar no Brasil, eu não sei fora de São Paulo como que é, tá, Paulo? Eu acredito que tenha uma infraestrutura menor do que aqui. E já aqui, hoje, é um pouco chato. Então, se você, que não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro ou de outra grande cidade, e quer comprar um carro elétrico, pensa muito bem em colocar o terminal de carga, comprar o terminal de carga rápida, que tem algumas empresas aqui no Brasil que vendem, para colocar na sua casa, porque senão aí a coisa vai ser um pouco mais chata. Lucas Ali me perguntou: ao vivo ele é mais agradável? A impressão é de um carro muito espartano e simples. Ao vivo ele é agradável, e aí eu vou responder o Eduardo 007, que ele fala: ele é feio pessoalmente ou só por foto mesmo? Eu não acho ele feio, eu achei ele bem legal, bem bonitinho ao vivo. Eu achei que o desenho dele é bem condizente com a proposta dele, um carro urbano mais moderno, tal. Por dentro ele é espartano, ele é simples, mas ele não é de má qualidade. A única coisa que eu realmente não gostei é que eu achei que a central multimídia poderia ser um pouco melhor, né? Afinal, é um carro que mostra, ele respira a modernidade, né? Quem está comprando quer algo moderno, e eu achei o multimídia bem espartano, bem mais ou menos, para ser sincero, e a central multimídia, né? E o painel digital também podia ser um pouquinho mais completo, né? Ele é bem simples também, mas ele é agradável. Não achei desagradável não, eu achei agradável, um carro condizente com a proposta dele. E não achei feio, achei um carro bem bonitinho. O Gabriel Cavalcante perguntou, Zoe 0 km ou i3 usado? De longe o i3 usado. Apesar de que o i3 usado ainda é mais caro do que um Zoe 0 km. Aí tem uma dúvida, né, que a gente tem hoje em dia, que é comprar um carro elétrico usado, como estarão as baterias. Mas, considerando carros com o mesmo nível de cuidado, um nível bom de cuidado, que você sabe que foi bem cuidado, bem mantido, eu iria com o i3 usado. O i3 é um carro muito superior ao Zoe, muito superior. E o Felipe Veríssimo pergunta, e ele faz uma pergunta que se relaciona aí com a pergunta do Gabriel, que é: qual foi a melhor experiência, i3 ou Zoe? i3. O i3 é um carro muito superior ao Zoe. O i3 é um carro que ele tem uma estrutura inteira de fibra de carbono. Então você já começa por aí vendo que ele tem um nível superior de construção. Ele tem o painel madeira, ele mistura algumas texturas, o banco é animal, ele é um carro que tem uma performance de um carro um pouco mais esportivo, então de 0 a 100, se não me engano, ele anda junto com o Golf GTI. O Zoe não, né? O Zoe tem o equivalente a 80 cavalos, mais ou menos, pouco menos, 83 cavalos, alguma coisa assim, e o i3 tem o equivalente a 170 cavalos para o motor a combustão. Então a experiência é outra e, claro, é mais agradável para quem gosta de carro, né? Para quem gosta do carro mais esportivo, quem gosta de andar. E aí o Felipe Veríssimo faz outra pergunta, ele fala: é um excelente segundo carro? É. Na verdade, ele é um excelente primeiro carro, se você tiver um segundo para ir viajar. Se for um carro para ir trabalhar e ir e voltar, ótimo carro. Mas aí, para ir viajar, já começa, né, como vocês viram no meu vídeo, já começa a ser um perrenguinho. O Mundo Premium 64 perguntou:
vai ser mico na hora de revender? Ah, cara, eu sou um pouco cético quanto a essas coisas, né? Mico na hora de revender. O que é mico? Ah, vai demorar para vender? Pode ser, mas está vendendo carro usado? Tudo tá difícil de vender hoje em dia. Todos os carros usados são difíceis de revender hoje em dia. Ah, cara, vai perder muito dinheiro? Qualquer carro nessa faixa de preço você vai perder muito dinheiro para revender depois. Qualquer um. Tá? E eu costumo brincar que só precisa uma pessoa interessada. Não precisa ter muita gente interessada. Uma pessoa interessada. Se você cuidar bem do seu carro, não acho que seja um mico. E, finalmente, o Roma Crivellaro pergunta: dá para encarar uma estrada pela autonomia? As recargas em uma viagem são fáceis? Cara, vamos começar do começo. A autonomia que ele mostra no painel não é a autonomia que você vai ter na real. Tá? Porque a gente precisa usar ar-condicionado, a gente precisa usar o som, quer usar o Waze, né, espelhado na tela, isso tudo puxa energia. Então, a autonomia dele dá para você ir fazer uma viagem curta, que nem eu fiz? Dá. Eu fiz no extremo, né, pessoal? Eu saí daqui com 70 e poucos % de bateria e desci numa boa pro Guarujá, voltei do Guarujá, já tive perrengue porque saí de lá também com autonomia 70%. E aí para subir a serra você usa mais, então eu quase me dei mal, mesmo. Mas você tem que ter você tem que ter a clareza de eu quero comprar um Zoe, mas eu vou viajar de vez em quando para tal lugar. Cara, ou tem que ter um posto de recarga onde você vai viajar, se você tiver uma casa fora de São Paulo, fora da cidade que você mora, para você carregar lá, ou você tem que saber se tem algum posto de recarga, algum ponto de recarga nessa cidade, porque senão você pode ficar na mão. Sim, aliás, eu arrisco dizer que se não tiver nenhum ponto de recarga na cidade e nem na sua casa, esquece, você não vai conseguir ir e voltar. Simples assim. A não ser que a cidade fique a 30, 40 km onde você está. E não tenha serra, não tenha nada. Tá? E aí ele pergunta, as recargas em uma viagem são fáceis? Cara, aqui em São Paulo, em cidades-chave, são. Vai ter ali no Guarujá, por exemplo, uma cidade que tem muita gente que vai. Né? Tem muito movimento. Então, dentro do hotel tem lá um ponto de recarga. Pode ser que você chegue lá e tenha mais gente usando. Entendeu? Então, assim, hoje não acho que seja uma estrutura boa para quem quer usar um carro elétrico para viajar. Simples assim. Eu sei que daqui até o Rio de Janeiro foi colocado em postos de gasolina, foram colocados pontos de recarga também, que dá para você ir, mas é isso, né? É muito limitado. Então, se você mora, sei lá, em Alagoas e quer viajar por ali, cara, esquece. Não. Certo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida, por favor, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder uma a uma. E se não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam e ative também aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de absolutamente tudo que a gente traz para vocês. Muito obrigado e um grande abraço.